Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar e finalizar finalmente as entrevistas com Rika Matsumoto e Yuyama. Eu não consegui fazer vídeo nos últimos 2 dias, o que me traz aquela sensação de poderia ter feito mais, né? Só que infelizmente eu não consegui trazer e agora estou trazendo, então bola pra frente, né? Também preciso avisar pra vocês que o canal completou 10 anos há um mês atrás. Pois é, eu ainda não trouxe uma comemoração adequada pro canal. Vou trazer muito em breve, então fiquem de olho e espero que vocês gostem. Também queria avisar pra vocês uma situação que aconteceu ontem no meu Twitter, que acabou rolando um lance de má interpretação das coisas que eu postei por lá. Ontem eu postei no Twitter uma situação que os japoneses, internautas do Japão, estavam conspirando, fazendo fofoca de que a Rika Matsumoto, voz original do Ash, teria renunciado a sua voz para dar ao personagem Ash Ketchum e por isso o anime teria terminado, etc. No Twitter, quando eu postei isso, ficou bem claro que se tratava de uma conspiração, de uma fofoca, e não que ela afirmou o quê? Só que, obviamente, a gente sabe como a internet é. Essa informação foi distorcida. E eu queria deixar isso claro pra vocês aqui, que Rika Matsumoto nunca disse que abriria a mão da voz do Ash. Não há nenhum tipo de informação oficial que ela renunciou o papel como Ash. A conversa foi tão legal com o pessoal que a gente não tava levando como a notícia fosse verdadeira. Mas e se? Foi muito interessante porque a gente abordou temas como: será que ela teria força como atriz? Se a decisão dela de sair impediria o Ash de continuar? Talvez a mudança de dublagem não poderia acontecer? Foi muito legal a conversa. Infelizmente, foi tudo distorcido. Então eu tô deixando essa informação pra vocês. Eu fui atrás de algumas pessoas que distorceram a informação e, enfim, já tá tudo resolvido. Eu acho que com conversa, com respeito, a gente chega lá. Como eu falei pra vocês, são 10 anos aqui no YouTube. A gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, né? Eu sou responsável pelo aquilo que eu posto, mas eu não posso ser responsável pelas distorções. Então, se você ver alguma coisa que está fora da realidade, seja da minha parte ou de alguém que está usando uma coisa que eu postei, alerte essa pessoa, me alerte, tá bom? E se de alguma maneira você se sentiu prejudicado, ofendido ou qualquer coisa com aquele post, minhas sinceras desculpas, porque não há problema em se desculpar. Mesmo eu não achando necessário esse pedido, acho necessário se você se sentiu de alguma forma prejudicado com essa informação, tá bom? Bora lá pro vídeo! Vamos conversar hoje sobre evento aí que deve estar rolando muito em breve a respeito do Anipoke, nova abertura para rolar, um pouquinho de um spoiler que já está rolando aí no ar a respeito do novo anime Pokémon. A gente deve inclusive conseguir aí a nova sinopse e também título dos episódios do novo anime muito em breve. E a entrevista de Rika Matsumoto e Yuyama para Animedia, agora não falando dos episódios, mas sim sobre o Ash e a finalização dessa saga, né, dessa era. Deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá. Bom, vamos começar com a notícia. Dia 31 de março, vamos ter aí, aparentemente, o Pocket Monsters Anime Music Festival. Nesse evento, aparentemente vai rolar uma performance da nova abertura do anime Pokémon. Provavelmente, né, remetendo aí ao anime de Liko e Roy. Então, talvez aqui vamos encontrar pelo menos a música. É possível que eles revelem trechos da abertura? Sim. É possível que eles revelem a abertura por completo? Também é possível. É possível que a gente tenha acesso até esse tipo de material antes mesmo desse evento. Mas, como nós temos aqui esse anúncio dessa performance, então estou passando para vocês. E se algumas informações extras surgirem a partir disso, eu venho aqui informar vocês, tá bom? Já no dia 7 de abril, uma semana antes do início do novo anime Pokémon, nós vamos ter uma espécie de pré-show, tá? Como se fosse um esquenta aí para o início do novo anime Pokémon. Talvez alguns compilados de tudo que já foi revelado sobre o novo anime. Então acredito que vai ser uma coisa bem rápida até, tá bom? Então, deixando também essa informação para vocês. E o anime retorna no dia 14 de abril com Liko e Roy e sem o Ash. Pelo menos por enquanto, até onde a gente sabe, né? Enfim,
Além disso, foi dito que o site de streaming lá no Japão, ABEMA, vai transmitir o anime Pokémon, o novo anime Pokémon também, e a saga especial de 11 episódios, e também Pokémon Jornadas está lá para exibição também. Isso tudo a partir de abril, tá? Isso é interessante porque é um site popular até por lá, e parece que eles vão continuar, obviamente, né? Tentando engajar o máximo possível com o novo anime Pokémon. Então, fico feliz dessa iniciativa e espero sucesso aí para o novo anime Poké. Bom, agora nós vamos para a entrevista final a respeito aí do Ash, da saga Pokémon, da série Pokémon, com Rika Matsumoto e o diretor Kunihiko Yuyama, tá? Espero que vocês gostem e me digam a impressão que vocês tiveram a respeito de cada entrevista, inclusive dessa daqui também. Então, vamos começar então. Entrevistador pergunta: Senhora Matsumoto, como você vê o menino Ash em sua atuação? E a Rika responde: quando atuo como Ash, tento enfrentar o desafio sem colocar uma máscara. Quando ajo, com base em minhas experiências e memórias de infância, naturalmente me torno Ash. Eu não penso, eu deveria interpretar esse tipo de garoto. Dessa forma, o personagem e a atuação não são perturbados e posso colocar as minhas emoções e sentimentos em minhas falas e produzi-los como Ash a qualquer momento. Tanto no passado quanto no presente, pude interpretar o Ash sem ser arrogante. Pergunta: Ash tem um ajudante único, Pikachu. Qual foi a sua primeira impressão sobre o Pikachu? Resposta: essa é uma história pessoal, mas uma vez tive minha cor pessoal determinada e era o amarelo. Por conta disso, quando vi o Pikachu pela primeira vez, aceitei-o como sua existência amarela, fofa e muito familiar. Além disso, na cena em que Pikachu e Ash se encontram pela primeira vez, Ash foi atingido pelo choque do trovão de Pikachu, e quando eu vi isso, senti muita simpatia por ele. Como o Ash, às vezes, de repente, fica muito amigo das pessoas, então, quando vi essa troca, pensei, eu poderia ter feito a mesma coisa. Pikachu sempre esteve ao lado de Ash, é um companheiro insubstituível para mim. É natural que ele esteja ao meu lado, bem aqui, como se fosse o meu alter ego. Agora, mais uma pergunta. A equipe Rocket tem sido parte instrumental da jornada de Ash. E Pikachu, como você os vê? Ela responde: graças à equipe Rocket, Ash entendeu a importância de Pikachu para ele e o seu vínculo se tornou mais forte. Então eu realmente os aprecio. Embora a equipe Rocket sejam os antagonistas que estão sempre à frente de Ash, eu pessoalmente não sinto medo deles. Eu apenas sinto, eles estão nisso de novo, não é? E o lema da equipe Rocket são muito longos. E aí ela dá risada. Mas não parece certo, ao menos que eles digam o lema quando aparecem e também as frases de efeito quando eles acabam saindo. Se eles não fizerem isso, não será satisfatório. A presença deles também é parte indispensável do cotidiano do Ash e do Pikachu, não é mesmo? Pergunta: a série atual, ao invés de ser um mestre Pokémon, é uma jornada de 3 pessoas, com os primeiros companheiros de viagem, Misty e Brock. Como foi interagir com eles depois de tanto tempo? Quando você encontra velhos amigos em uma reunião, você sente uma explosão do passado. Não parece que faz mais de 20 anos desde que viajei com Brock e Misty, e é tão natural estar com eles. Não importa aonde e quando nos encontramos, nós 3 sempre somos os mesmos e sempre podemos trazer de volta a atmosfera daqueles dias. O mesmo vale para os Pokémons que reapareceram. Quando os Pokémons da série inicial reapareceram, todo mundo diz nostálgico, mas eu não me sinto nada assim. Ash se encontrou com eles, sim, mas parece que eles estão sempre juntos, independentemente de estarem fisicamente próximos ou não. Como Ash, não senti nenhum tipo de nostalgia. Pergunta: restam apenas poucos episódios para a conclusão desse especial. Por favor, diga-nos o que você pensa sobre o clímax. Resposta: como mencionei anteriormente, vencer a batalha não é o fim de tudo. O que você faz depois de vencer é o que mais importa. Acho que ser um mestre Pokémon é assim também. Acho que Ash já é um mestre Pokémon. Mas o próprio Ash diz, ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele está mirando em alturas ainda maiores. Não há fim para o sonho dele. Com um desejo tão forte em seu coração, Ash continuará a seguir em frente. E tenho certeza que continuará para sempre. E agora vamos para o Yuyama. Pois é, o diretor agora que vai passar pela entrevista. Pergunta: embora o anime fosse baseado nos jogos Pocket Monsters, você ainda estava criando uma história original
do anime. Então, que tipo de personagem você pensou no protagonista Ash? Resposta: o anime Pokémon começou a ser exibido cerca de um ano após o lançamento dos primeiros jogos, e Pokémon já era muito popular entre as crianças na época. Então, nesse aspecto, Ash era um menino que chegava atrasado. Os espectadores sabiam muito mais sobre Pokémon do que ele. Ash se posicionou como um tipo de cara com oportunidades iguais no que se diz respeito a Pokémon e ao que o mundo em que vivem. Acho que as pessoas normalmente se projetam nas coisas ou filtram seus pensamentos sobre elas de algumas formas. Mas Ash, não. Ele aceita os Pokémon que encontra pelo que são. Sem preconceito ou medo, ele é capaz de fazer amizade com eles rapidamente. Acho que essa é a principal coisa que o torna tão atraente. Pergunta: nos jogos, o protagonista começa escolhendo um Pokémon, depois parte em uma aventura trabalhando ao lado dele. O Pikachu no anime, no entanto, não deu ouvidos ao Ash. Isso foi realmente muito diferente. Yuyama responde: na verdade, os Pokémon nem sempre são o que os humanos esperam que eles sejam. Eles são indivíduos únicos, cada um com suas próprias razões individuais para interagir com os humanos. Esse é o tipo de tema ou relacionamento que o anime Pokémon mostra. Como pode eventualmente se dar bem, apesar de não conseguir se comunicar quando se encontra pela primeira vez. A comunicação é um dos principais temas do show, e o primeiro Pokémon de Ash, Pikachu, a coloca em prática. Existem tantos tipos diferentes de Pokémon neste mundo, então, quando os escrevemos, tentamos começar imaginando o que aconteceria se esse Pokémon realmente existisse em um determinado lugar e que esses Pokémon estariam fazendo nesse caso. Então, deixe a história se desenvolver a partir daí. E aí o entrevistador fala: isso também vale para Pokémons mais incomuns? Em outras palavras, lendários e míticos? E o Yama responde: sim. Não importa de qual Pokémon estamos falando, sempre começamos nos perguntando que tipo de vida ele tem e como ele se encaixa no mundo. Alguns Pokémon são fracos, alguns Pokémon assustam as pessoas, mas são todos criaturas individuais. Quando descobrimos como um Pokémon deve agir, tentamos evitar pensar neles do ponto de vista humano, mas, em vez disso, consideramos o ponto de vista do Pokémon. Na verdade, os Pokémon nem sempre são o que os humanos esperam que sejam. E aí o entrevistador continua dando sequência à pergunta. No que diz a respeito de Pokémons lendários e míticos, acho que é seguro dizer que Mew e Mewtwo ocupam um lugar muito especial no coração dos espectadores que assistiram na época de 1997. No caso, o filme Mewtwo Contra-Ataca. O que você queria realmente mostrar sobre eles quando os apresentou no anime? Descrevemos Mew como um tipo de criatura transcendente, que existe além dos próprios valores humanos de certo e errado. Pense em como o mar e as montanhas podem ser playgrounds divertidos para as pessoas, mas também podem rapidamente se voltar contra elas. Esse é o tipo de entidade que queríamos retratar como Mew. Então, sempre que ele aparece no anime, garantimos que ele nunca haja de uma maneira que seja particularmente conveniente para os humanos, e nem que gravite muito em torno dos humanos. Mewtwo, por outro lado, é um produto de distanciamento da natureza. A maneira como ele pondera constantemente sobre sua própria existência é muito humana, mas acho que a razão pela qual ele ainda escolhe viver entre os Pokémon é por conta da necessidade de parentesco. Pergunta: Ash e Pikachu desenvolveram uma amizade que transcende as espécies. O que você acha mais importante ao retratar no relacionamento deles? Resposta: o fato de que eles não dependem de palavras. Desde o início do anime, eu queria transmitir a sensação de que eles se comunicavam apenas usando gestos e ruídos, o máximo que pude. No começo, nós realmente brincamos com a ideia de fazer o Pikachu falar, assim como o Meow da equipe Rocket. No entanto, conversamos como seria mais realista e mais interessante se eles tivessem que se comunicar não verbalmente. Então foi assim que acabou. Acho que seria muito difícil encontrar um par de humanos que pudessem se entender tão perfeitamente quanto Pikachu e Ash. Mas espero que tenhamos conseguido retratar uma dupla que todos possam admirar. Pergunta: a equipe Rocket, grupo que atua como vilões na jornada de Ash e Pikachu, também são personagens bem pitorescos, não é mesmo? Resposta: quando estávamos inicialmente planejando a série, o roteirista Takeshudo sugeriu que o formato deveria ter vilões, e nós escolhemos Musashi, Jesse e Kojiro, James. Então, Shudo foi quem deu o nome a eles também.
mas nem sei por que ele escolheu esses nomes. Acredito que decidimos incluir o Meow porque parece um gato e é acessível. Isso significa que o programa acabou tendo uma relação do tipo gato e rato entre o gato e o rato, algo que realmente não percebemos na época. Foi uma completa coincidência. Eu gosto do fato que a equipe Rocket tem um lado infantil, apesar de serem personagens adultos. Eles são adultos que levam as coisas a sério, apesar de abordá-los como as crianças o fariam. E acho que esse é o tipo que torna eles tão atraentes. Pergunta: como a série Mesace Pokémon Master, ou Almeje Ser um Mestre Pokémon, se tornou, de fato, uma série? Resposta: tudo começou com a ideia de traçar a jornada de Ash e Pikachu mais uma vez. Quando se tratava de seus companheiros de viagem, basicamente dissemos: tem que ter o Brock e a Misty, eu acho. Foi uma decisão tão natural que não me lembro exatamente como chegamos a ela. Eu gosto desse trio. Esses dois meio que se encaixam no grupo. E isso torna o menino de 10 anos Ash muito em destaque. Queríamos retratar o campeão mundial Ash, esquecendo temporariamente tudo o que passou em sua jornada e apenas vivendo a vida de um menino de 10 anos novamente. Pergunta: a cena no trailer em que Gary pergunta a Ash sobre o título de se tornar um mestre Pokémon também impressionou muitas pessoas. Resposta: pensamos muito para decidir quem deveria dizer essa fala. Mas quando você pensa sobre isso, Gary é realmente o único que pode confrontar Ash com uma pergunta como essa. Ele é a razão pela fala ser como é. E aí veio a pergunta: o que você acha que é um mestre Pokémon? Resposta: acho que pode envolver aceitar os Pokémon como eles são, sem se projetar neles. Quando estávamos no processo de criação dessa série, pensei em um mestre Pokémon como sendo um arco-íris. Está lá, mas você não pode tocá-lo, nem alcançá-lo. Mas, apesar disso, as pessoas ainda se movem em direção aos arco-íris que vêm no céu distante. Eu usei um arco-íris na última cena do filme Pokémon Eu Escolho Você. E mesmo não tendo pensado nisso na época, essa cena sempre me vem em mente, sempre que penso no conceito do que é ser um mestre Pokémon agora. Agora falta pouco para encerrar o especial. O que você quer nos dizer sobre o clímax? O clímax envolverá Ash chegando a uma conclusão pessoal. Espero que tenhamos feito um bom trabalho mostrando como ele fez isso. Certifique-se de assistir ao episódio. Bom, como eu falei pra vocês, né? Essa entrevista ela foi longa. Imagina se a gente tivesse colocado todos os trechos, né, de cada parte dessa entrevista num vídeo só. Teria virado um filme quase. Mas, sim, essa entrevista, por parte da Rika, eu acho que ela tem muito orgulho do papel que ela fez como Ash. A gente percebe isso nas falas dela. O que me enche de alegria também, porque ela é muito ímpar nesse meio, né? São poucos atores que ficam por tanto tempo em um papel, e no caso dela, assim, durando mais de 2 décadas, quase 3 décadas, no mesmo papel. Não que ela não exercesse outros trabalhos, mas aqui é algo extremamente, assim, especial e também profissional. Então eu vejo isso, acho que com muita alegria, as respostas dela, né? E ela realmente se sente muito feliz por ter feito parte, eu acho que, de um projeto tão grande como foi Pokémon. Já o Yuyama tem, acho que, 2 pontos que me chamam muito a atenção nas respostas dele. O primeiro é a respeito do Mewtwo e também sobre a captura e, vamos dizer, o convívio, né, de Pokémons lendários. É muito interessante porque ele coloca a perspectiva de não se projetar perante esses Pokémon no geral. Cada Pokémon é um indivíduo, então cada Pokémon vai ter um tipo de visão sobre talvez a vida, sobre comportamento, e é muito interessante que eles tentam emular isso, não da perspectiva humana. Então, quando ele fala sobre o Mew, eu até assim me arrepio um pouco, porque o exemplo que ele dá sobre você brincar ali no mar e etc, mas esse mar também pode voltar contra você, é algo muito assim incrível e define muito bem o que é o Mew. Justamente porque ele basicamente explica
uma coisa que já até havia sido colocada no filme, no primeiro filme, mas teve algumas alterações na dublagem, mas sobre como a visão de certo e errado do Mil não é a mesma visão de certo e errado de um humano. Então, projetar a ideia de certo e errado em base das atitudes do Mil não correspondem definitivamente com o que ele acha certo ou errado. É realmente incrível, assim, a ideia da criação do Mil e do comportamento dele e, obviamente, das perspectivas que esse Pokémon tem sobre a vida e a humanidade e aonde ele está no momento. Ao mesmo tempo que também gostei bastante da observação que ele faz a respeito do Mewtwo. O Mewtwo, você percebe muito, sim, essa carência por parentesco. Mewtwo é um Pokémon criado, né? Até no filme ele fala, eu não nasci um Pokémon, eu fui criado. Então, eu acho que ele sente muita falta disso. Eu, assim, conhecendo o Ash como conheço, eu acho que por isso que eu acredito muito que um dia talvez ainda veremos o Ash de alguma forma. Porque eu não consigo pensar em um treinador ideal para o Mewtwo, se o Mewtwo quisesse ter um treinador, mas se não fosse o Ash. A gente tem impressões um pouco ruins sobre o Ash a respeito de Pokémons que estão no laboratório, né? Mas isso é por conta que a série durou tanto tempo, então, e eles não queriam dar espaço para outros Pokémon do passado a surgirem, então a gente tinha aquela lembrança, né, do tipo, esses Pokémon estão abandonados. Mas o Ash ama muito os Pokémon dele, e ele ama os Pokémon, compreende os Pokémon. E quando você vê todas essas impressões sobre o Ash, e você ouve isso, né, lê isso sobre o Mewtwo, você não consegue não imaginar que o Mewtwo pudesse ser o Pokémon do Ash em algum momento. É uma pena que a jornada conclua dessa forma. Eu adoraria que se eles tivessem concluído, tipo assim, a saga com o Mewtwo aparecendo ali. Ou que Latias tivesse sido, na verdade, o Mewtwo, observando os passos do Ash, né? Eu acho que isso é muito bacana. Apesar do Mewtwo ainda desenvolver um papel muito importante no mundo Pokémon, que ele vem acolhendo Pokémon e cuidando de Pokémon, ainda assim, se um dia ele ter algum treinador, eu definitivamente gostaria que fosse o Ash. Outro ponto que não tem como não falar a respeito é a respeito do que é ser um mestre Pokémon. Essa parte do que provavelmente deve ser um mestre Pokémon me fez quase chorar. Porque é sobre sonhos, né? E às vezes a gente projeta um sonho. E quando a gente alcança, a gente tem aquele estado de, bom, é isso. Mas sem perceber, a gente precisa ainda de combustível para continuar buscando outros objetivos. Eu acho que no Ash, essa impressão que eu tenho do que eles querem nos mostrar sobre esse sonho dele é simplesmente mostrar para nós, não desista dos seus sonhos nunca, por mais que eles pareçam impossíveis e inalcançáveis. Acho que é essa impressão que eu tenho com essa frase do ser o mestre Pokémon e a analogia que ele faz com o arco-íris. Então, assim, a Rika Matsumoto reconhece que talvez o Ash até seja um mestre Pokémon, porque talvez o comportamento dele seja de um mestre. E um mestre é um título, mas para o Ash talvez seja algo que ele não consiga colocar em uma frase, assim, sabe, materializar esse sonho. Então o arco-íris aqui, essa analogia do arco-íris, ela é muito bonita. E por isso que eu até me arrepiei. Eu achei muito interessante essa analogia do arco-íris. E, obviamente, a gente deve acabar acompanhando um pouquinho mais dessa impressão do mestre nesse último episódio, né, de Pokémon. Amanhã temos o episódio final do anime Pokémon com o Ash. Estaremos ao vivo às 6h55 da manhã no Roxin. E espero que vocês tenham gostado. Essa tradução, ela foi traduzida pelo Defender lá do Cerebi. E também está no Discord do Mood. E eu quero agradecer essas duas pessoas, porque se não fosse por elas, nós não teríamos acesso a esse tipo de material traduzido.
Obviamente é traduzido do inglês, mas aí fica bem mais fácil, né? Então, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado e quero saber a impressão de vocês. Se vocês não assistiram as outras entrevistas, saiba que rolou mais ou menos umas 3 entrevistas. Uma entrevista do Yuyama a uma outra revista e aí essas 2 entrevistas agora para a Animedia, com a opinião de Rika Matsumoto Yuyama sobre os episódios da série Mesase Pokémon Master, e também essa daqui que vocês acabaram de acompanhar. Tá bem legal e espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, muito obrigado por tudo, e a gente se vê amanhã para a despedida, né? Ash vai deixar saudades. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.